lá no Acre, também alguns pitacos, vamos chamar assim, algumas reflexões de notícias, reflexões sobre, não só notícias, mas informações por si só que tramitam aí pela internet, que nem sempre refletem a verdade a respeito da empresa. Pois bem, hoje nós estamos ainda na expectativa, não é, de algo que aconteceu recentemente, muito recentemente, não é, em que houve uma sentença de primeiro grau no Acre, como todos já sabem, isso é repetitivo até. No entanto, muitas pessoas ainda têm dúvidas a respeito dos detalhes que cercam essa possibilidade de restituição de valores. Então, a grande pergunta é, se foi sentenciado que a empresa deve, não é, proceder à devolução, aliás, em tese, nós vamos ter aí uma devolução toda organizada, toda proposta, por assim dizer, pela própria Justiça, que será somente possível você resgatar esse valor, e mediante esses valores, ou o valor, enfim, vai de cada um, mediante a intervenção, mediante a participação de um trabalho de um profissional, advogado, porque senão não será possível sequer você fazer a execução, que nesse momento é uma execução provisória. Não é? Agora, existe muito debate jurídico a respeito de tudo, se vai poder converter isso para definitiva, se transitar em julgado determinada parte da sentença, em que não haverá objeção por parte da empresa quanto à devolução, porque afinal era um desejo dela desde o começo, porque tentou várias vezes, mas infelizmente ainda não conseguiu. Então, nesse sentido, nós teremos ainda um caminho pela frente, por assim dizer. Não é? Teremos aí muitos debates, muitas teorias, pessoas que pensam de uma forma. Eu tenho contato aí com muitos profissionais aí da área jurisdicional, enfim, gente de cada parte do Brasil. Eu já contactei alguns profissionais, um diferente do outro, cada um traz uma ideia nova, uma filosofia, uma maneira de enxergar, uma forma de nós caminharmos aí, não é, para a solução desse caso, né, e nesse caso a única solução palpável é a tal execução de sentença. Alguns têm relatado que quem tem ajuizado, sobretudo, se não me falha a memória, em São Paulo, não é? Ela relatou que em São Paulo está muito comum isso. Os juízes daqui estão pedindo a tal da certidão de trânsito em julgado. Veja só, não existe essa tal certidão ainda, né? Em que pese toda como é que eu vou dizer, todo o processo, toda a forma de enxergar essa ação, ela está muito longe do fim. Se você parar e refletir, essa certidão que alguns juízes estão pedindo de trânsito em julgado, nesse momento ela não sequer existe. E por que ela não existe? Por uma razão muito simples. Nós vamos, em conjunto, né, nós vamos acessar aqui o site do Tribunal de Justiça para que vocês possam ter o contato visual, que eu acho que é muito interessante nesse sentido, para vocês terem ciência do que exatamente está ocorrendo lá no Acre. Então, vamos lá. Já aí, compartilhado com vocês já estão vendo a minha tela inicial, em que normalmente quase todos nós temos, não é? Então, temos a tela inicial. Vamos lá. Aqui nós vamos fazer uma pesquisa. Pelo Tribunal de Justiça do Acre, TJAC. Aí. Então, vamos entrar no Tribunal de Justiça, está aqui, e eu vou colocar aqui o número do processo, que ele vai aparecer aqui automaticamente, porque é muito comum, já tem esse número até de cabeça. Está aqui o processo. Então, vejam vocês, olha, o 0800-224 parece número de atendimento ao cliente, mas não é. Em verdade, esse é o número do processo. 224-44-2013, 801, que é a região do Acre, e no final 000 contra aí. Pois bem, não carregou os dados do processo. Nós não conseguimos, como antigamente, ver nada, não é? Ele pede senha, aí nós voltamos, veja só, ó, pesquisar.
Veja que está com o número unificado agora. E aqui ele carrega os acontecimentos do processo. Então mudou muito. Está absolutamente diferente a forma como tudo acontecia quando acessávamos, né, e tínhamos uma visão muito mais clara, não total, porque sempre foi segredo de justiça. No entanto, nós tínhamos uma visão dos andamentos, enfim. Agora, apenas esses tópicos, não é? Apenas tópicos. Então, muito simples. Então, eu vou direto aqui, nós estamos no ano de 2013 ainda, quando tudo aconteceu. Então, vamos em frente, bem para o final, rapidamente, para que vocês, ó, já entramos no ano de 2015, 14 do 4, mês 5, 6, mês 7, estamos nos aproximando, está aqui. Então, veja só. Nós temos a data aqui, 4 do 9, uma petição. Então, vamos aqui por partes. 4 do 9. No dia 18 do 9, nós temos um pedido de cumprimento de sentença. Por que esse pedido aparece aqui? Porque no dia 17 do 9, saiu a sentença. No dia seguinte, já tinha lá um advogado prontinho para executar essa sentença, muito provavelmente. E hoje nem chama mais execução de sentença, né? É o cumprimento de sentença. Não é, segundo os juristas. É a nova nomenclatura, por assim dizer. Muito bem. E tenho visto também isso em decisões judiciais, né? Os juízes mandam o cumpra-se, como se diz. Pois bem, no dia seguinte já tinha alguém lá pedindo cumprimento de sentença. Aí veio várias formas. Teve gente que fez pedido de habilitação no processo, teve gente que fez pedido de cumprimento de sentença, e tem pessoas fazendo vários tipos de situações jurídicas, vários advogados entendendo de uma forma, de outra, e trilhando caminhos, né, diversos para poder atingir o objetivo comum nosso, que é proporcionar, né, que nós possamos, divulgadores, receber os nossos valores. Né? E não poucas vezes eu tenho vindo aqui à TV explicando sobre essas dificuldades que teremos sob o ponto de vista jurídico. Pois bem, agora, o que é interessante nisso, que se vocês observarem aqui, ó, no dia 24 do 9, nós temos aqui, ó, embargos de declaração. Isso é importante nesse momento, que eu já falei a respeito disso, mas vamos falar de novo. E esse dia aqui, olha, foi no dia 17, portanto, 7 dias depois, antes do prazo recursal, para fazer a apelação, a empresa, né, a Impactus, ela entrou com um mecanismo, um remédio jurídico chamado embargos de declaração, para esclarecer pontos obscuros, na visão dela, pontos obscuros a respeito da decisão de 120 páginas que a juíza proferiu. Não é? Inclusive essa decisão, quem precisar, eu coloquei no meu Facebook, está disponível e você pode acessar essa decisão, baixar no seu computador, fornecer para o advogado da sua confiança, para que ele possa acessar lá e ver os termos, não é? Enfim, para ele embasar aí a peça que ele vai fazer, para tentar a liquidação da sentença primeiro. Não é? Pois bem, isso daí interrompeu o prazo de recurso, ou prazo de apelação, no dia 24 do 9. Então, não está correndo mais. Quando que esse prazo volta a correr? Ou começa, né, novamente? Então, vai ser a partir do momento em que houver uma decisão a respeito desses embargos declaratórios. E até hoje, veja só, dia 24 do 9. Então, já faz mais de 30 dias, e nós não temos notícia, eu não sei, tá? Se já tem decisão, não temos mais acesso a nada. Então, após essa data, vejam vocês, olha o que tem de pedido de habilitação, outros fazendo pedido de cumprimento de sentença. Aí entrou uma parte aqui, não sei se é o Ministério Público, ou se foi a empresa, ó, pedido de vista dos autos, alguém quis levar ele para casa dia 30 do 9. Mais pedido de habilitação, como vocês estão vendo, vários e vários e vários e vários. Aí entraram com uma petição de alguma coisa, pedido de habilitação, aí parecer ministerial, exclusivo primeiro grau. Então pode ser que quem pegou os autos, não é, para que pediu vista dele tenha sido até o Ministério Público, né? É o que parece, porque tem um parecer ministerial aí, que a juíza ainda não apreciou, eu acho, porque esse parecer ministerial, muito provavelmente,
para combater os embargos declaratórios, enfim, embora esse seja impetrado contra a juíza, não é nesse sentido, para que ela esclareça os termos da decisão. Então, não tenho como saber, entendeu? Então, não tenho como saber. Enfim, esse parecer ministerial do que seria. Pode até ser que seja isso, ou não. Não é? Mas isso aí são filigranas jurídicas que pouco importa para nós. O que importa saber é que até o Ministério Público já deu seu parecer, aí vem o pedido de juntada, porque a outra parte talvez se manifeste, não sei. Pedido de juntada de documentos, vários pedidos, mais um embargo, bom, 5/10, deixa eu ver o primeiro aqui. Outro embargo de declaração. Tem um aqui, ó, 24/9, e tem um aqui, também não entendi mais nada, por que outro, sei lá, alguma coisa aconteceu. Dia 5/10. Pode ser que a outra parte tenha entrado, os dois podem ter entrado com embargos de declaração, tanto o Ministério Público quanto a empresa. É verdade, pode ser, por que não? Perfeito. Então, pelo jeito, as duas partes, tanto a empresa, Impact, quanto o Ministério Público, me parece que entraram com embargos declaratórios. Muito bem. Também filigrana jurídica que não importa para nós divulgadores. E seguindo essa linha de raciocínio, vocês vão vendo aqui, olha só, mais pedido de vista dos autos, pedido de habilitação, cumprimento de sentença, mais vista dos autos, dia 8, petição, subestabelecimento, ou seja, entrando novos profissionais dentro do processo, pela empresa ou pelo Ministério Público, enfim. Que mais? Petição, vista dos autos, olha só, como tudo está acontecendo, ó, 14/10, quantas coisas acontecendo lá na Justiça do Acre em termos administrativos, ou seja, tá virando um inferno na vara, por isso que eles não querem lá que mande as execuções direto para lá, né? Ou as liquidações de sentença seria o termo mais correto nesse momento, e a execução provisória, não é? Ou cumprimento de sentença provisória, ok? Porque não tem trânsito em julgado da parte da devolução, então não tem como você levar aquilo a efeito. E mesmo que tenha o trânsito em julgado, e tem outras questões jurídicas a serem discutidas, já disse sobre a questão no momento da devolução, o Ministério Público muito provavelmente vai, digamos assim, se manifestar pela União, que é super preferencial, né, vamos chamar assim, né, super privilegiada, que seria o termo correto, mas ok. Então, muitas coisas para acontecer ainda, sabe? É um trabalho que vai... Olha só, outro parecer ministerial, dia 27/10. Então, vejam como está movimentadíssima essa ação lá no Acre após a sentença. Muito cumprimento de sentença, muita habilitação e por aí vai. Olha só a quantidade de coisas que está acontecendo, né? Ofício, olha, dia 4/11, já estamos falando aí desses dias aí, pedido de cumprimento de sentença, habilitação, e finalmente, dia 6/11, tem uma petição que foi, e um pedido de habilitação só hoje. Bom, pessoal, como vocês percebem, está tudo muito quente no Acre, né? Vou voltar para vocês aqui. Deixa eu voltar aqui, ok. Vou parar de compartilhar agora. Momento. 1, 2, 3 e voltando. Então, como vocês perceberam, existem muitos acontecimentos nesse exato momento acontecendo no Acre. Muitos acontecimentos. Então, está tudo muito quente lá, não é? Então, olha, como é que eu vi? Que prognóstico a gente pode traçar, não é? Bom, já temos notícias lá do tal conflito negativo de competência. O que é isso? Alguém entrou direto na segunda vara, né, imaginando que a juíza seja preventa, em caso de ação civil pública, entraram e a juíza mandou redistribuir. Ela redistribuiu, caiu acho que na terceira ou na primeira, porque só tem 3 varas lá, pouco importa. Eles entraram, foi redistribuído, perdão, e o juiz também declinou da oferta. Né, já falei disso na transmissão passada. Então tá aquela briga da batata quente. Com quem vai ficar? Isso provavelmente não, certamente vai ser decidido no Tribunal Superior, assim, ou seja, no Tribunal Superior de Justiça, não é nada disso. Mas estou falando assim, vai na segunda instância para definir esse conflito. E isso vai ganhar um certo... Então vai sair um pouco do foco, porque afinal, quem é que vai processar e julgar
e organizar, por assim dizer, essas liquidações de sentença. Então, existe uma parte das pessoas que estão dando entrada que não está errado, está absolutamente certo, está dando entrada no seu estado, no seu fórum, ali perto da sua casa. Existe outra parte que pode e deve fazê-lo, dando entrada lá no Acre. Então, vai entupir aqui, quem pariu Mateu, quem embale, né? Então, eles produziram aí a teratologia, agora abraça. Então, vai ter que liquidar a sentença, depois fazer a execução ou o cumprimento de sentença provisório, que seja. Não é? Então, tem muitas coisas que podem acontecer. E se reverter tudo isso? Vamos imaginar que em segunda instância aconteça o que é o óbvio, né? Até veio alguém com meu amigo Fê que veio comentar, tal, que é o óbvio, se acontecer alguma coisa e voltar à empresa, perde o objeto todas as execuções, se a empresa vier a reverter toda essa situação. E se a sentença for anulada? Da mesma forma. Não é? Existe aquela suspeição ainda, né, que ainda está, digamos assim, pendente de julgamento em segunda instância. Então, veja só, se for acatado, derruba tudo. Veja só, muitos acontecimentos jurídicos, não é simples. É importante que se tenha em mente, quem tem pressa aí, gente, pode tirar o pé do acelerador. Pode tirar. Não se preocupe lá com o seu profissional. Ô, doutor, e aí, quanto tempo? Pode relaxar. Siga o conselho da antiga ministra do turismo que tinha no Brasil, não é? Aquela que era Suplicy, Marta Suplicy, lembrei. Não é? Até esqueci o nome da figura. Então, ela deu um belo conselho agora que vai servir para nós aqui, divulgadores. Não adianta ter pressa. Infelizmente, eu gostaria de dar notícias melhores, mas existe sim uma complexidade, existe sim uma lógica jurídica que atrapalha o andamento e a celeridade de tudo isso. Não adianta as pessoas acharem, como alguns, então deixa transitar tudo em julgado. A empresa tem que se defender. Estão questionando na justiça, e aí pessoas que não provam vínculo, não apresentam, aí a empresa contesta, a empresa faz o papel dela. Ela não está contra ninguém. Não é esse o ponto. Esse é o que precisa ser visto, como é que você se apresenta para habilitar a um crédito. A empresa vai fazer o papel dela. Entendeu? Não tem como evitar isso. Por isso que tem que se ver os argumentos, fazer o caminho correto, fazer o que é correto. Profissional meia boca vai sofrer. Que eu já vi alguns aí, né, que fez um pedido descabido, que é entrar no processo lá, falou, oi, tudo bem, eu sou dono, o meu login é esse aqui, eu não tenho, me paga, pode pesquisar lá e tal. Não é assim, não. Tem que ter as ferramentas certas. Porque não vão querer, a empresa não quer apresentar. Tá bom, se a empresa não quer apresentar, é isso que você imagina, e pode ser o que eu imagino, não sei. Se a empresa não quiser apresentar, nós vamos pedir judicialmente, a empresa vai apresentar judicialmente, como já apresentou em outros processos. Legal? Ela só pode fazer sob ordem judicial. E está certo ela. Não adianta vir aqui falar mal da empresa, sabe? Isso é coisa infantil. Tem que ir atrás do que é a solução. O problema já sabe. É ordem judicial? Ok, então vamos mandar a empresa apresentar esses dados. Ela tem os dados? Claro que tem. Claro que tem, mas ela só pode apresentar sob ordem judicial, porque existe uma sentença condenando ela a não poder fazer mais nada. É isso. Então ela vai lá e apresenta e pronto, acabou. É simples, mas ao mesmo tempo é complexo. Quando eu digo simples, é o pedido, a justiça manda, a empresa tem que obedecer. Agora, tudo isso cabe recursos, essas coisas, olha, isso vai ter muitos desdobramentos. Assim como nós tivemos, você vê, olha o tempo que demorou, 2 anos para ter o julgamento de uma sentença de primeiro grau. Já vi coisa pior. Olha, eu posso dizer para vocês que pela minha pequena experiência de 12, 13 anos aí nessa área, eu posso afirmar para vocês. Quando eu comecei a trabalhar com isso, em 2013, 2003, errei, em 2003 aproximadamente, quando eu comecei a atuar nisso, de cara no escritório encontrei um processo que está ainda aqui, desde 93. Já falei disso em outras oportunidades. Nós estamos aí com 22 anos de processo.
Hoje, o dono do direito já é um senhor de idade com mais de 60 e poucos anos. Então, veja só, 22 anos. O processo teve julgamento de primeiro grau. Primeiro grau em 2007. Veja vocês, está na segunda instância desde 2007 e até hoje não julgaram o processo do homem. É terrível. É terrível. Vai fazer o quê? Vou lá meter o pé na porta. Tá na presidência. A gente entra lá no TRF, né, porque é um processo federal, tá lá na presidência do tribunal, tá na mesa da presidência, tem lá, né? E aí? Eu vou lá falar o quê? Um dia fomos querer ver o processo para pegar ele, para olhar. O funcionário olhou para nós e falou assim, ó, você pode pegar, mas se você tirar ele agora, ele vai sair da fila. Fila de 20 anos? Que é isso? Que loucura é essa? No caso lá, desde 2007, claro. Mas já vai fazer 10 anos em segunda instância daqui 2 anos, gente. Então, eu não estou querendo dizer que esse daqui vai levar 10 anos, mas nós precisamos estar preparados para esse tipo de coisa. E digo mais, meu amigo, minha amiga divulgadora, prestem muita atenção no que eu vou falar agora. Não se iludam em achar porque alguém receba 1, 2, 3, legal, agora é festa e vamos receber todo mundo. Não é assim. Vai depender do processo, como foi feito, aonde está. Cada juiz toma uma decisão diferente. Você vê, existem juízes pedindo certidão de trânsito em julgado. Ou a peça inicial está errada. Eu não sei, não conheço as peças iniciais. Talvez o pedido não esteja de acordo. Ou o juiz entende que para você fazer uma liquidação de sentença, você precisa da certidão de trânsito em julgado. A depender da visão do juiz, da maneira como ele interpreta, pode ser isso. Não é? Agora, como foi formulado o pedido? O que foi requerido na inicial? De que forma? De forma simplista, que é diferente de forma simples. Se olhar no dicionário, simples é uma coisa, simplista é outra. Então, se o profissional foi muito simplista e fez um pedido genérico, vai dar nisso. Olha, está aqui o comprovante, paguei, tenho esse direito, quero receber. Simples assim. Está aqui a sentença, né? Ele juntou lá, talvez, trechos da sentença, não sei, não conheço as iniciais. O que o juiz olha aquilo? Tá, mas cadê a certidão de trânsito em julgado para eu poder te dar esse direito? Aí aqui tá. Aí fica difícil. E não existe a tal certidão. Por quê? Porque não transitou em julgado. Aí o cara vai ter que chegar para o juiz e explicar, não, ou emendar a inicial, né? Não, eu quero fazer uma emenda na inicial, quero fazer uma liquidação, mas o cumprimento de sentença é provisório por causa disso, aí ele vai ter que fundamentar, porque... Mas e aí, como é que o cara vai fazer isso? Mesmo assim, cadê a certidão do efeito suspensivo disso? Se é, não é? Gente, é tanta coisa. Essas semanas eu tenho me reunido com alguns profissionais, né, de uma bancada aí, que eu já disse para vocês, de uma banca, né, dizendo de advogados, a gente tem debatido sobre essas questões, para que eu possa também me munir de informações para poder orientar as pessoas que me procuram. Então, você senta com 2, 3 advogados, cada um fala uma coisa, de uma forma, e eu tenho que informar sobre o processo, situação da empresa, porque se eu não estiver lá, os caras começam a viajar na maionese. Aí surgem 1000 teorias lá. Então eu fico imaginando os advogados por aí que estão mais perdidos que seguem tiroteio. Tem advogado que não quer nem pegar, e não são poucos. E com razão, porque o cara vai falar, isso aqui eu não sei e tal. É questão de cada um. Então, veja só, estamos diante de um fato, de um processo, de uma situação muito complexa. Muito complexa. Não pelo que vai se fazer agora, mas aquilo que nós temos de back, ou seja, de back office, não é? O que está por trás, né? O que está por trás disso, a maneira como se desenrolou, como chegou nisso, em que situação está hoje, sob o ponto de vista jurídico, transforma esse caso num caso muito particular. Hein? Ainda mais quando se fala de ação civil pública, tem detalhes, às vezes, que entram no meio no bojo disso. Então aí já vem a possibilidade, vão pedir uma certidão de objeto em pé, mas lá os caras não querem dar, entendeu? Ou vem muito genérico, não é dentro daquilo que você precisa. Aí tem mil teorias. É possível a certidão de objeto em pé?
Eu vou pedir especificamente sobre um caso, até uma pessoa falou a respeito disso e tal, e levamos isso à baila do debate, é possível, mas será que isso custa? E se não tiver justiça gratuita, é outro ponto que atormenta as pessoas. Porque conforme a lei, nós temos que fazer a tal da declaração de hipossuficiência financeira. Tem juiz que questiona. Peraí, você está resgatando 100 mil na Telex Free, na Impact Telex Free, que é o correto? Pô, mas peraí, você não pode... naquela época eu estava em melhores condições. Hoje eu não estou. Hoje eu tenho necessidade dessa declaração e dessa tutela da gratuidade processual. Naquela época, ok, mas hoje eu não tenho. Aí o que o juiz vai pedir? Declaração de imposto de renda, vai querer saber extrato bancário, vai querer, de repente, um relatório dos seus gastos mensais. O negócio vai nessa loucura, gente. Vocês não têm ideia o quanto é complexo. Tem gente tratando isso de maneira simplista. Tô vendo gente fazendo vídeo aí, ó. Porque eu vou fazer, vou botar lá, entra aqui, que nós vamos fazer uma execução coletiva. Mentira. Não dá para fazer execução, não dá nem para executar. Não dá para executar. Como assim você vai executar coletivamente? A ação civil pública é coletiva, mas a execução é individual. Cada caso é um caso. Entendeu? Teve gente que me mostrou aqui, por exemplo, uns comprovantes. Será que isso serve? Aí, às vezes, um arquivo ou outro, para eu poder dar uma olhadinha, ver se vale a pena aquilo, não vale e tal. Pois bem, cada um é de um jeito. Tem um cara lá que tem, deixa eu ver se eu me recordo, ele tem lá, sei lá, 20 families, por exemplo. Aí ele falou, eu tenho 16 aqui, que eu tenho aqui o comprovante, mas, poxa, nessas outras eu perdi, e eu tenho só aquele impresso do e-mail que eu recebi, e tenho também, cara, é uma salada. Como é que você vai fazer isso coletivamente? Cada caso é um caso. O direito é único, né? Ele é o mesmo direito, digamos assim, ele é o mesmo direito, ele é o homogêneo ali, é o único, está bem definido, mas não é líquido e certo ainda. Aí é que está. Aí a liquidação, para transformar isso depois, é que vai dar trabalho. Cada pessoa de um jeito. Então, cara, se você vê alguém falando, nós vamos fazer essa para ficar mais barato, nós vamos fazer a liquidação coletiva. Não é possível. A ação civil pública, ok, ela é coletiva, né? Direitos coletivos, difusos, ok. Mas quando você busca o seu direito, ele é individual, ele é seu. Você vai ter que fazer a sua prova. Você terá que fazer o seu processo individualmente. E aí tudo se complica. Cada caso é um caso. Então vocês vejam a complexidade. Então, peço encarecidamente, fiquem atentos. Muitos incautos vão cair nisso. Né? Muitos incautos. Infelizmente, eu sei que vai acontecer. Faz parte do processo. É inevitável. Né? Assim como existem 500 empresas de marketing de rede, se bater uma peneirada assim, acho que não sobra quase nada. Mas em todas essas empresas tem pessoas. É inevitável. Então, alguns vão, infelizmente, ter o amargor. E sem falar também que, além de todo esse cenário, nós temos o problema do cenário do próprio judiciário. Vocês imaginam o volume que vai dar de ações? Isso pode entrar, inclusive, em suspensão processual. Até definir como é que isso vai acontecer. Porque lá eles podem definir o seguinte. Você fala, olha, não dá, não temos estrutura. Você acha que o TJ lá não pode fazer isso? A lei fala, olha, pode executar aqui, lá, acolá. Ok, em 3 possibilidades, como eu já disse antes. No seu domicílio jurisdicional, no da empresa que é no Espírito Santo, ou lá no Acre. Pois bem, chega lá no Acre, em top, o juiz fala assim, olha, não dá, nós não temos estrutura aqui. Redistribua no endereço da onde o cara mora. Vocês já imaginaram se acontecer isso? Vai virar coisa de louco. E mais, se você entrando com essa liquidação e depois com a execução provisória, você vai ter que mandar citar a empresa. Pode ser que se desdobre isso, e muito provavelmente vai acontecer, carta precatória, toda para o Espírito Santo. E aí?
Rapaz, olha, são tantos detalhes. Por isso que eu falo, não podemos tratar isso de maneira leviana, com essa simplicidade toda. Vem aqui comigo que agora eu vou arrebentar. Isso aqui não é marketing de rede, não. Né? Não tem ostentação, não tem. Então é importante estar ciente das dificuldades. Agora, tem gente que gosta de ser enganado. O cara não pode ouvir uma frase positiva, opa, é aqui. Eu só gosto de pensar positivo. Eu também. Eu faço um esforço danado, mas quando eu me deparo com o judiciário, conhecendo os meandros de como ele é, eu não posso ficar vivendo de ilusões. Eu não me iludo com nada. E não vou passar essa ilusão para ninguém. Porque quando eu der os passos no judiciário, eu quero dar passos firmes, seguros. Não da minha imaginação. Porque o advogado, quando o advogado, você contactar o seu profissional de confiança, às vezes, muitos profissionais vendem a ilusão. A facilidade, né? Imagina, esse cara aqui é uma bobagem, estou te falando, vem aqui. Você assinou o contrato com ele, irmão? Já era. Assinou o contrato. Assinou o contrato. Ele foi lá, você pagou aquela taxa inicial, não é? Assinou o contrato. Beleza, o cara deu entrada na inicial, você não pode reclamar de mais nada, agora você vai ter que esperar o andamento da justiça. E tudo pode acontecer. E é engraçado, você vai ver, olha, nós vamos nos deparar com isso. O mesmo profissional, você vai ver dois processos com decisões diferentes, com pedidos de juízes de maneiras diferentes, exigindo coisas diferentes. Aí aquele que está mais difícil recebe antes, o outro não recebe, se é que recebe. Gente, o negócio é louco. Não há facilidades. Não há facilidades. Se existe alguém, eu acho que não deve ter, né? Ninguém achando que vai receber o dinheiro esse ano, não é possível. Tem gente que manda pergunta, e aí, cara, você tá sabendo? Alguém já está recebendo? Que jeito? Mas não tem a menor possibilidade. Isso aí. Mas nem os embargos de declaração foram ainda julgados. Imagina você pegar um processo, um pedido, o cara tem tudo certinho lá. Está lá o boleto, ele prova que ele estava na empresa, tudo bonitinho lá assim, ó, redondinho. Tem gente que tem isso muito bem organizado. Tá o boleto, tudo certinho, tudo perfeitinho, o pedido correto, né? Tá? Primeira coisa, a hora que abrir para o Ministério Público, meu irmão, se prepara. O cacete vai vir. O cara vai bater forte lá. A União é super privilegiada. Aí o cara vai invocar que o dinheiro também está bloqueado por não sei quem. E vai virar um entrave jurídico, isso você não tem ideia. Pô, cara, você está me desanimando, eu não vou atrás de nada. Não, não, não. Se tem uma coisa que a gente não pode fazer é deixar de ir atrás do nosso direito. É ao contrário. Eu apenas estou colocando o ponto de realidade aqui. Tem gente vendendo facilidade que não existe. Esse é o ponto. Gente falando que conhece, porque eu conheço lá no Acre, o advogado vai ser rapidinho. Tô vendo. Tão rapidinho que acho que falaram isso há um mês e meio atrás, até hoje. Deve ser o rapidinho Barrichello, sabe? Partiu o Enem. Aí tá lá, essa semana. Partiu o Enem. Já foi faz um tempão. Cara, então é maluco o negócio. Não é assim tão fácil. Agora, nós precisamos nos defender. Vai deixar tudo livre? Não tô nem aí, fica para o Ministério Público, para o FDD, né? Quando eu falo Ministério Público, evidentemente, estou querendo dizer o órgão em si, né? Mas a teoria em si, né, da lei, que vai para o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos e Coletivos e tal. Uhum. Aí você vai ver as ações, né, as gráficas contratadas, as empresas que são contratadas para fazer as ações, aí, né, aí tem que distribuir marmita para os caras que estão trabalhando, aí começa, aí vem. Os caras sabem como fazer o negócio, rapaz, e tudo dentro da lei. Aí a teoria da conspiração, me permito também, infelizmente ela é verdadeira. Como disse um sábio homem, disse a um outro homem, em que estavam se relacionando, falando sobre uma determinada refinaria no Rio Grande do Sul, em que esse dono de refinaria disse, mas e a justiça se nós fizermos essa operação? E falou, segurou na perninha dele e disse, amigão, a justiça não existe. O que existe é quem você conhece dentro dela. Sabe as palavras. Falou uma verdade. Infelizmente é uma verdade isso. Né? Então a justiça vai para
a justiça vai para nós outros, não é? Enquanto alguns comentam, comemoram, né? Bem feito, isso aí, tá, foi feita justiça na visão deles, contra nós, ou a justiça foi feita, ok. E o resto tá tudo como antes. Corrupção correndo solto, isso aí tá tudo certo, isso aí tá uma beleza, né? Então é isso. Por hoje é só. Quero agradecer a todos aí. Eu gostaria de vir aqui e ter um discurso diferente, de facilitador, agora tranquilo, vamos ter um Natal legal. Não dá. Se você é do tipo que gosta das ilusões, o que eu acho pouco provável, né, que gosta das facilidades, acha que esse é o caminho, eu também acho que é melhor quando é fácil, mas não tem facilidades, não tem almoço grátis, não tem dinheiro fácil, isso não existe, né? Alguém que já vendeu essa ideia, ou faz equivocadamente sempre. Então, tudo é muita luta, muito trabalho. E não vai ser diferente agora. Vai ser muito trabalho para nós conseguirmos reaver os nossos direitos. O meu é pequeno, considerando com alguns que tem 100 mil, 200 mil, que eu já vi, 50 mil. Meu Deus, meu não chega nem perto disso. Meu é bem menos. Mas faz falta, é nosso. Né? Foi determinada a devolução, então ele é nosso. Né? Então, mas vai dar trabalho, muito trabalho. Então se cuidem, se cerquem de informações fidedignas, fiquem atentos, questionem tudo, tenham direito, debatam, perguntem sempre, e eu estarei aqui se as perguntas vierem para mim.